Olá, meu nome é Edivar Saliba Júnior. Eu vou fazer uma apresentação sobre currículo ou currículo, tá? Uma breve explanação. Este é um trabalho da disciplina de Organização Curricular e Currículo Integrado na EPT, disciplina ministrada pela professora Lívia Zanier, do curso de Licenciatura em Formação Pedagógica para a Educação Profissional e Tecnológica. Vamos lá. Bom, existem duas formas de se ver um currículo, né? Dois ângulos que a gente pode observar aí. A gente primeiramente pode ver o currículo como um projeto já realizado, ok? E também pode ser visto como um projeto a ser realizado. O currículo enquanto projeto realizado. A palavra currículo deriva da palavra latina curriculum, cuja raiz é a mesma de cursus e currere. Isso na Roma antiga significava as honras que o cidadão acumulava quando ele exercia cargos eletivos e cargos judiciais, tá? Isso determinava a ordenação e a representação aí da carreira do cidadão na Roma antiga. Ou seja, tudo isso aí é sempre relativo à questão profissional, né? Os êxitos que a pessoa obtém durante a sua vida profissional, certo? É o que a gente chama de curriculum vitae, né? Bom, em se tratando de projeto a ser realizado, né, o currículo aí nesse caso possui também duas nuances, ou seja, ele pode ser visto como um instrumento limitador e ele também pode ser visto como um instrumento guia. Bom, o currículo enquanto instrumento limitador. O currículo é a seleção de conteúdos e de ordem na classificação dos conhecimentos que ali estão representados. Praticamente, ele é um guia para quem ensina, ok? Por outro lado, ele também modela e limita a autonomia dos professores. Como assim? Olha, o professor ele tem que lecionar o que está escrito na ementa da disciplina, da unidade curricular que ele está lecionando. Então ele não pode extrapolar aquele conteúdo, sair fora daquele roteiro. E isso é o que modela, de certo modo, tá? A autonomia do professor em relação à unidade curricular que vai ser ministrada. Okay? O currículo visto então como um instrumento guia, tá? Ele tem um sentido de constituir a carreira do estudante. Como? Com os conteúdos do percurso, né, que o estudante vai percorrer ali no curso, a organização do conteúdo e o que o aluno deve aprender e a ordem do aprendizado, né? Se a gente resumir isso tudo aí, juntar tudo isso, a gente tem o quê? Um projeto pedagógico de curso, que é o que a gente chama de PPC, ok? Bom, o currículo, como a gente falou anteriormente, ele tem um conteúdo do percurso, né? O currículo é uma seleção organizada dos conteúdos a serem aprendidos e que, por sua vez, regularão a prática didática que se desenvolve durante o período escolar. Ou seja, o que pode e o que deve ser ensinado e o que não pode se ensinar, né? Esse currículo, essa grade, essa estrutura, né? Com essa estrutura em mãos, evita-se então ao que? A arbitrariedade, ou seja, o professor sabe exatamente o que ele tem que passar para o aluno, para que no final ele saia como um profissional daquela área que está sendo estudada, né? Neste percurso aí, então, acontece o que a gente chama de transmissão do conhecimento. A transmissão do conhecimento explícito e também do conhecimento tácito. Lembrando que o conhecimento explícito é aquele que pode facilmente ser formalizado e compartilhado com outras pessoas a partir de textos, imagens, gráficos, vídeos e etc. Okay? Trata-se do conteúdo claro e formal que pode ser transmitido de maneira mais fácil do que o conhecimento tácito. Tá? Esse é o conhecimento explícito. O conhecimento tácito é aquele tipo de conhecimento mais difícil de ser formalizado e transmitido para as pessoas também, né? Por quê? Ele está relacionado aí às experiências, à visão de mundo e às práticas de determinado indivíduo, ou seja, o que aquele indivíduo aprendeu durante a vida dele, né? No caso de empresas, ele se refere, por exemplo, ao que a gente chama de know-how do profissional, ok? Bom, em relação à organização dos conteúdos, ela é definida como sendo a ordem em que os conteúdos devem ser passados aos estudantes. Ou seja,
O currículo deve ser composto por níveis de aprendizado, né? A gente pode tomar aí, por exemplo, um curso superior, ele tem o primeiro período, que seria o primeiro nível, o segundo período, segundo nível, terceiro período, terceiro nível e assim por diante, né? E a organização sistêmica das unidades curriculares ali dentro daquele currículo, né? Ou seja, por exemplo, num curso de desenvolvimento de sistemas, um aluno que vai fazer a disciplina de programação, ele não pode ver a disciplina de programação avançada antes de ver a programação básica, ok? Então, essa seria a organização sistêmica aí das unidades curriculares. E também, né, ambas nas unidades curriculares aí, essas mencionadas, elas têm que ter uma carga horária condizente. Condizente com o quê? Com o conteúdo que vai ser ministrado ali dentro. E para isso são desenvolvidas as ementas das disciplinas, né, onde se relata tudo que deve ser dado pelo professor naquela carga horária, ok? Toda essa estrutura aí com o objetivo fim de se formar bons profissionais. Bom, por fim, né, qual a conclusão que a gente chega? A gente chega à conclusão de que a vida da pessoa é propriamente o seu currículo. Por quê? Desde criança até se tornar ali adolescente, ele segue o que a gente chama de projeto a ser realizado, né? Ou seja, aquele currículo que vai ser a escola, ele vai estudar, né, as primeiras séries iniciais, até chegar num curso superior, onde está tudo estruturado, tudo bonitinho para ele realizar, ok? Aquele projeto a ser realizado, né, depois dele ter estudado ali os graus iniciais, o primeiro grau, o segundo grau e ter concluído o terceiro grau, aí sim ele vai colocar aquilo ali no currículo dele já como um projeto já realizado. E esse projeto já realizado aí, que seria o currículo vitae dele, vai sendo construído aos pouquinhos, né, à medida que ele vai trabalhando nas empresas, agregando mais experiência, agregando mais conhecimento explícito e também conhecimento tácito, e formando o currículo vitae do profissional em si. Bom, essa é a apresentação, ela é curtinha mesmo, a gente só tem 4 minutos para apresentar, então eu finalizo por aqui. Muito obrigado.